Então, boa noite a todos. Prazer estar aqui pela primeira vez. E eu trouxe aqui logo um tema assim, um pouquinho ambicioso, né? Mas acho que eu vou começar pelo início, né? Eu sou alemão mesmo, estou no Brasil há 35 anos, cheguei no Brasil me achando ateu. E aí eu conheci a minha atual esposa, que é médium, e começou a manifestar um monte de coisas que eu não sabia explicar. E aí comecei a me envolver e a estudar isso. Até hoje eu brinco que naquela época eu tinha duas opções. Ou eu mandava ela para o hospício, ou eu estudava o que estava acontecendo. Né? Eu fui pela segunda opção, senão não teria terminado muito bem. Então, hoje eu tenho uma biblioteca, eu me orgulho bastante de uns 500 livros espíritas, espiritualistas, em vários idiomas, porque eu gosto de estudar as coisas. Eu gosto de entender as coisas têm que fazer sentido para mim. Tá? Então, eu não aceito isso que me atraiu muito no Espiritismo. Eu não aceito algo porque algum líder religioso, espiritualista, vai dizer é isso ou aquilo. Tem que fazer sentido para mim. Né? Pode até hoje tem coisas que ainda não sei explicar muito bem, mesmo depois de estudar muito, eu coloco na minha lista de tendência. Eu não aceito simplesmente. Muito bem. E aí, dentro desses estudos, chega um momento que a gente se pergunta, faz a pergunta principal, né? Por que estamos aqui? Não é? É uma pergunta que é o básico. Porque tudo que nós fazemos tem que fazer sentido dentro do objetivo maior do porquê estamos aqui, não é verdade? É um pouquinho como se a gente estivesse perguntando, qual é o jogo que estou jogando? Já imaginou, você passa a sua vida achando que está jogando futebol, chega no final da sua vida, você descobre que era para jogar handebol. E a cada vez que tocava a bola com o pé, você estava levando uma falta. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você já pensou, você passa a sua vida inteira jogando o jogo errado, você descobre no final. Aí eu fiquei assustado. Mas, peraí, gente, não é melhor a gente descobrir primeiro por que a gente está aqui? Para que no dia a dia a gente possa tomar decisões baseadas no caminho certo. Porque eu vou jogar futebol, então eu não posso usar a mão. Ou eu vou jogar handebol, então eu não posso usar o pé. Quantos de nós não passamos na vida achando que a gente sabe tudo e já descobriu tudo, está no caminho certo? A gente se esforçou nos estudos na escola. De vez em quando dava um jeito para passar, não é? Mas o objetivo não era passar, não passou. Aí na faculdade a gente também, né? Porque o objetivo era o quê? Conseguir um diploma. No trabalho, a gente, de repente, usava umas artimanhas para passar na frente de alguém, para passar uma imagem ruim do outro. Então, só para a gente. Porque o objetivo nosso era o quê? Aquilo que a sociedade nos passa. Passar na escola, fazer um diploma, passar um emprego, conseguir um concurso, ganhar um dinheiro. Então, a gente sacrifica muito
para conseguir alcançar aquilo que é importante na vida, aparentemente. E aí lá no final a gente descobre que não era nada disso. Então é a pergunta básica. Se eu não souber por que estou aqui, qualquer coisa que eu estiver fazendo pode ser errada. Ou certa, não sei. Então, muito bem. Essa é a pergunta básica. Então, é a pergunta muito ambiciosa. Qual é o objetivo da vida? Por que estamos aqui? O que se espera de nós? Aliás, quem espera o que de nós? A nossa família? Os nossos ancestrais? Deus? Jesus? Quem espera o que da gente? A quem nós devemos, quem são nossas referências? A quem nós devemos tentar agradar? A um líder religioso? A um líder de partido? A alguém da família? Alguma pessoa que é uma referência para nós? Não é tão fácil assim, né? Aí a gente se pergunta, mas é para ser bom? Para ser caridoso? Fraterno? Mas o que eu ganho com isso? Mesmo inconscientemente, mesmo não assim, tão abertamente, essa pergunta surge naturalmente. O que eu ganho com isso? É uma pergunta que tem que se fazer abertamente. Para que tudo isso? Por que vocês estão aqui hoje, dentro desse contexto todo? Que querem aprender alguma coisa? Querem trocar algumas ideias? Ou porque já virou costume? Ou porque acha que não, a vizinha, né? Antigamente era assim. Quem não ia para a igreja no domingo de manhã, para mim, a vizinha olhava assim, já de banda, né? Assim. Ah, você não vai não? Então ia porque realmente acreditava que era o momento de se conectar com Deus, ou porque era a obrigação da sociedade. E muitas vezes a gente está em situações onde a gente se pergunta, mas isso aqui não faz sentido nenhum. Como é que isso funciona? Então, isso é natural que tudo isso passe pela cabeça da gente. E aí, no final, a gente se pergunta qual é o sentido da vida. E eu também me fiz essa pergunta. Tem até o famoso escritor alemão, não sei se vocês já ouviram falar da história de Fausto. Fausto é aquela história onde ele inventa um anjinho e o diabinho que fica influenciando a cabeça do Fausto. Né? Assim, é uma das primeiras referências na literatura da espiritualidade, assim, abertamente. Diz, olha, tem um anjinho e tem um diabinho querendo influenciar. Mas Goethe, que era o escritor, autor dessa história, inclusive é um xará meu, é Johann Wolfgang Goethe, né? Coincidência. Ele dizia, será que não é vã filosofia do homem de querer dar um sentido a tudo na vida? Será que existe um sentido na vida? E aí surgem os nihilistas que dizem que não existe um sentido na vida. Na verdade, é tudo aleatório e só existe uma vida e ela acaba e acabou. Bom, eu na época, na Alemanha, eu achava isso uma resposta muito inteligente. E também achava que, na verdade, não tinha exatamente a ideia clara se existe uma ou mais vidas. Eu não tinha ideia sobre isso. Nunca me perguntei. Muito bem, então qual é o sentido da vida? E aí surgem muitas respostas. Aí vem os espiritualistas, em geral, dizendo que o objetivo da vida é a evolução espiritual. Tá, legal, tudo bem, mas o que isso quer dizer?
que significa evolução espiritual? Não é um termo muito claro, não é? O que significa para vocês evolução espiritual? É vir para o centro uma vez por semana escutar palestra? É ir para a igreja na missa do domingo, passar a semana rezando? Isso é que é evolução espiritual? Eu posso também evoluir espiritualmente não frequentando nenhum lugar de religiosidade? Não é? Posso, claro. Mas ainda essa resposta ela é muito vaga, exatamente porque muitas pessoas podem entender muitas coisas diferentes. Então, o que exatamente é isso, essa tal da evolução espiritual? E eu gosto muito dessa imagem porque ela ilustra o nosso caminho. Não é? O animal passando pelo homem, ir para o homem superior, ou o anjo. Né? E veja que a postura do animal, até chegar ao homem totalmente iluminado, com todos os seus chakras totalmente desenvolvidos, brilhando, sendo ele aquilo que Jesus nos disse: vós sois deuses. Nós podemos ser co-criadores deste mundo, e somos, de fato. Ok, então, o nosso caminho é de evoluir do animal, passando pelo homem, para sermos, no futuro muito distante, o anjo. Ok. Ainda assim, eu fiquei me perguntando, ok, tudo bem, mas ainda não está muito prático, não é muito claro. Como é que eu faço isso? Então vamos lá, vamos tentar entender. O que significa sair do estágio animal? O que nos conecta ainda ao nosso estágio de desenvolvimento animal? Os nossos instintos, a violência, a possessividade, são coisas e outras que são ligados ao estágio animal que ainda está em todos nós. Não nos enganemos. Na verdade, a nossa evolução é muito mais complexa e demorada, porque, de acordo com Emmanuel e tantos outros grandes espíritos que vieram nos ensinar através da pena de Chico Xavier e outros, o nosso caminho começa no reino mineral, passando pelo vegetal, o animal, até chegar no hominal e no angelical. Aí a gente vê alguns espiritualistas, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, né, publicando os livros dizendo assim: nós temos 27 vidas. Mas de onde que tirou esse número? 27 vidas, aí outro diz 13. Né? Gente, são inúmeras vidas. É meio complexo a gente imaginar como é que seria a alma no estágio mineral. Eu também tenho dificuldade de imaginar isso, porque realmente a alma como tal, como hoje, ela não existe ainda. Ela surge depois do reino animal, onde ainda é uma alma coletiva, para virar uma alma individualizada a partir do estágio hominal. A coisa é bastante complexa. Mas uma coisa eu posso garantir: são centenas, se não milhares de vidas. Então podem ficar tranquilos que já passaram por muita coisa e ainda vão passar por muito mais coisa. E não faz sentido querer dar um número a isso. Por quê? Porque o que vale não é o número de vidas, é o grau evolutivo que já alcançamos e, principalmente, o que nós aproveitamos desta vida agora para dar maiores passos.
Então, deixar para trás os instintos. Instinto, qual é o primeiro instinto? Ligado ao chakra básico. Quem estuda os chakras e a linha oriental, né? Estamos numa casa de centro espírita oriental. O chakra básico é o instinto de sobrevivência. Quando eu começo a existir, primeiro dever meu é sobreviver. É um instinto que está dentro de nós até hoje. Como é que isso se manifesta? No egoísmo. Até hoje, quando estamos numa pequena discussão com alguém e nós não queremos abrir mão da nossa opinião, o que é isso? É orgulho. Orgulho vem de quê? Vem do egoísmo de quem não quer abrir e entregar um pedaço do seu território intelectual. Esta é a minha opinião. Se eu abrir mão da minha opinião, eu vou estar entregando o território. Então, meu instinto, veja como é tão longe disso vem. Meu instinto de sobrevivência faz com que eu queira defender o meu território, que inclui a minha opinião. Então, humildade intelectual verdadeira é também uma postura que diz não ao seu instinto de sobrevivência. Compreende isso? Abrir mão de uma opinião, ouvir, escutar o outro, não fazer questão de impor a sua opinião, também é um ato de se superar e ser um instinto de sobrevivência animal que ainda está dentro de nós. Muito bem, então nós temos o instinto de sobrevivência. Aí vem o instinto de reprodução, garantia de sobrevivência da espécie. Depois vem a alimentação, são os três principais chakras básicos aqui. No estudo da yoga, são os três chakras básicos que nós temos que dominar e segurar. Então, por exemplo, a gula, querer comer e beber desmesuradamente, é ligado ao instinto muito básico da gente. Praticar o jejum não é apenas uma viagem intelectual, uma viagem espiritual dos yogis que vão dizer, não, você precisa praticar jejum porque é bom para você. Não. É um exercício de você dominar seu instinto que é ligado à alimentação. Veja, coisa. Então tem aí um sentido profundo e prático muito maior do que muita gente imagina. Ok. Nós vamos deixar para trás os nossos comportamentos animais. O que vem depois? Nós precisamos adquirir, consolidar aquelas características que nos dissociam do estágio animal e nos fazem homem. Ou ser humano, para ninguém achar que não estou mencionando as mulheres. Que é o raciocínio lógico, ter emoção e principalmente o controle da emoção. Deixar-se levar pelas emoções. Muita gente diz, mas o ser humano é assim. Tem as emoções, tem que deixar viver. Tem que deixar viver, mas observando e aprendendo a controlar. Porque deixando-se levar pelas emoções é o quê? É voltar a se deixar levar pelos instintos animais. Compreendem isso? Então, o ser humano se caracteriza e se diferencia do estágio animal pelo controle emocional, pelo raciocínio lógico, e no estágio mais avançado, ele vai aspirar as virtudes do anjo.
o amor fraterno, o desinteressado, a doação. Ok? Então esse nosso caminho, ele é bastante complexo e ambicioso. Porque no final das contas, nós todos somos aprendizes espirituais. A caminho da luz. Estou aqui pegando emprestado o título de um livro clássico dos estudos espíritas, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Os estudiosos entre vocês conhecem. Então, nós todos estamos a caminho da luz. Procurando deixar para trás os comportamentos animais, adquirir e consolidar as características humanas e aspirar às virtudes dos anjos. Muito bem. Agora vamos mais prático ainda. Aprender o que, então, se somos aprendizes espirituais? Bom, queremos deixar para trás os comportamentos que nos atrasam em nosso desenvolvimento espiritual. Ok? Que comportamentos são esses? Vamos chamá-los de maus hábitos. Incluindo aí, olha, a lista é longa. Egoísmo, orgulho, vaidade, ganância, avareza, materialismo e apego, raiva, ódio, violência, mentira, traição, fofoca, mau humor, luxúria e promiscuidade, preguiça, gula, impaciência e descrença. E ninguém aqui pense que não esteja em algum lugar dessa lista, senão em todos. Não é verdade? Então, o nosso objetivo é deixar para trás os maus hábitos. O interessante, na hora que veja como a gente desce do conceito mais abstrato de evolução espiritual, a gente desce para comportamentos bem práticos e observáveis. A gente pode observar se a gente está com raiva, se a gente está com mau humor, se a gente está praticando fofoca, se a gente está sendo egoísta, não é? A gente pode observar isso na gente mesmo e verificar, poxa, será que eu devia mudar um pouquinho? Será que eu não devia melhorar isso? Muito bem, agora por que deixar para trás, se livrar desses maus hábitos? Né? Por que vaidade não faz mal a ninguém? Por que orgulho não faz mal a ninguém? Aprender por que isso. Porque estes são os comportamentos que são impedimentos, bloqueios para a nossa evolução espiritual. Eles nos impedem. Quanto mais a gente praticar isso aqui, tiver esses comportamentos, mais difícil será a gente avançar. Porque eles puxam a nossa vibração para baixo. Certo? Então, quando a gente vê aqui vários desses termos que são usados aqui, como a gula, a luxúria, a mentira, o ódio, o orgulho, estão na lista dos 7 pecados capitais da Igreja Católica. Não é? E não é à toa. Acontece que a Igreja Católica, Deus a tem, apresentou estes comportamentos como algo imperdoável e que nos levaria ao inferno eterno, usando como ameaça, assustando as pessoas. Não é nada disso. Porque, como eu falei aqui antes, todos nós temos um pouquinho disso dentro de nós ainda. Não é?
comigo mesmo, evoluir, melhorar, se eu estou condenado logo de cara. Mas ela não deixa de ter razão, porque estes comportamentos, se forem muito reforçados e até aumentando, são impedimentos para a nossa evolução. Enxergando assim, faz muito mais sentido para a gente trabalhar sobre isso de forma tranquila. Da próxima vez que você for falar com o seu terapeuta, sua terapeuta, né? Você pode falar sobre isso. Olha, tem aqui um comportamento meu que eu sei que não é muito bom, mas eu não consigo. O que é que eu faço? Terapia é para isso, gente. É bom. A terapia tem que estar ligada à religiosidade e à espiritualidade, porque trabalha o nosso comportamento. Muito bem, então, nós temos que... Veja, imagine, o meu trabalho, eu sou consultor de empresa. Então eu gosto de ter as coisas em planilhas e gráficos e bem práticos. Né? Então imagine-se o seguinte, que em cada comportamento desse aqui, alguém tem lá em cima, com a ficha da gente, sabendo como é que a gente está. Se está muito alto ainda, se está baixo, não é? Acompanhando a nossa ficha. E aí o nosso objetivo é diminuir. Ok? Está fazendo sentido para vocês? Muito bem. Agora vamos para o outro lado. Quais são os comportamentos que nos elevam? Esses a gente tem que adquirir e reforçar. Ok? Então, quais são? Vamos chamar isso de virtudes? Aí estão humildade, frugalidade. Para quem não sabe o que é isso, frugalidade é você usar pouco das coisas, comer pouco, se contentar com pouco. Isso é uma vida frugal. Desapego, mansuetude ou mansidão, né? Ser manso. Perdão, compaixão, honestidade, serenidade, prudência, alegria. Alegria é uma virtude, mau humor é um mau hábito. Parece uma coisa boba, mas a pessoa que vive de mau humor, quando entra no ambiente, todo mundo já fica assim, delegado. E tem pessoas que, de repente, têm até uma vida muito mais complicada do que a gente, vive de uma alegria. Isso é uma virtude, isso também é um aspecto de comportamento de uma pessoa espiritualizada. Trabalho, estudo, equilíbrio, paciência, fé, oração, amor, propósito. Muito bem. Então esse aí é o outro lado dos maus hábitos. Aprender por quê? Porque estes são valores eternos. O que nós adquirimos e acumulamos aqui vai acompanhar a gente para o resto de todas as nossas vidas. São valores eternos, vale a pena investir nisso. Por quê? Porque isso aumenta a nossa vibração. Ok? E aí é a mesma coisa, né? Ups. Tenho certeza que existe a fichinha em algum lugar que o nosso trabalho é aumentar. Daí seria um exercício prático da gente fazer à noite, quando chegar em casa, vou fazer uma listinha. Mas como é que eu estou em cada item desse? Nos maus hábitos e nas virtudes. E onde é que eu tenho que trabalhar? Escolha 3, senão você não vai conseguir nada. Escolha 3 e vai trabalhar em cima. Muito bem. Agora, e aí, aprender como? Eu já entendi o que é para aprender. Não é? Alguém aqui não entendeu ainda o que é para aprender? Não tenha vergonha de dizer. A gente está aqui para trocar ideias. Aliás, eu não estou aqui como palestrante porque eu acho que eu sei mais do que vocês.
Estou aqui apenas compartilhando ideias minhas sobre a inspiração da espiritualidade, é claro. Não é? Você sabe que a gente está aqui rodeado de espíritos que estão ajudando as ideias entrarem na nossa cabecinha dura. Muito bem, então como é que eu faço para aprender isso aqui? Livrar-nos dos maus hábitos e adquirir, fortalecer as virtudes. E aí, voltando à base de todo o nosso estudo, o Livro dos Espíritos nos ensina, na pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao afastamento do mal? Veja que desde o primeiro ensinamento do Espírito da Verdade está aí a nossa resposta. Quem respondeu foi Santo Agostinho, que nos disse: o sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. O que ele quer dizer com isso? Se observa a si mesmo. Na próxima discussão que você tiver com alguém, tenta fazer o papel do observador. Já fizeram essa brincadeira? Quem faz terapia já talvez tenha aprendido isso um pouquinho. Se coloca do lado de fora e observe a pessoa com quem está brigando e observa a si mesmo. Né? E aí você vai ver e dizer: puxa, eu sou isso aí. Né? Mas eu preciso aprender uma coisa. Então, conheça-te a ti mesmo, é nada mais complicado do que isso. Muitas vezes, na situação mesmo, é meio complicado. Mas depois, à noite, com mais calma, no outro dia, a gente analisa situações que são desafiadoras para a gente e reflete sobre elas. Poxa, o que eu fiz de errado aqui? O que eu poderia ter feito melhor? Nada mais complicado que isso. Concordam comigo? Para fazer isso, eu preciso estar todo domingo de manhã, 10 horas na missa. Eu preciso estar aqui toda quinta-feira, 8 horas da noite, assistir a alguma palestra. Nada contra, né? Eu posso fazer isso em casa sozinho. Isso é falar com Deus. Nessa hora, você fala assim: ó, Deus, vem cá. Tem outra história, mas se você falar com Deus com muita reverência, eu não acho, não é muito meu estilo. Eu acho que ele está muito tranquilo falando, né, assim, bem abertamente. Mas, ó, vem cá, o que você achou que eu fiz de errado ontem? Eu peço a inspiração, a intuição, a espiritualidade também. Então é um momento onde abre-se o Evangelho, ou minutos de sabedoria, que é uma leitura bem rápida e super prática também. Né? Procura entrar em harmonia, né? Tirar as vibrações mais tensas ao redor de você, para ver se vem uma inspiração, e você se pergunta: o que eu poderia ter feito melhor? Se está no Livro dos Espíritos, se Santo Agostinho e Sócrates nos falaram isso, deve ter alguma verdade. Muito bem. E aí, quanto tempo é para aprender tudo isso? Né? Porque aquela lista aqui é longa, né? Aí alguns de vocês devem ter pensado assim: de honra, peraí, né? É muita coisa. E é. Claro que é. Agora, vocês acham que a espiritualidade espera da gente de fazer tudo isso em uma única vida? Gente, não faz sentido nenhum achar que a gente poderia evoluir de um animal ao anjo em uma única vida. Hoje temos muitas pessoas aqui já mais
experientes. Então a gente sabe que o que a gente evoluiu em 10, 20 anos nessa vida, é desse tamanhozinho. Como é que a gente poderia conseguir tudo aquilo em uma vida inteira? Não faz nenhum sentido. Daí é que a reencarnação começa a fazer sentido. Eu preciso de muitas vidas para aprender tudo isso. E aí, o que acontece? Vocês que estão aqui regularmente, vocês já devem ter visto várias palestras que falam sobre o fato de que existe um planejamento kármico. Não é? Imagine que para cada vida nossa se senta uma turma planejando qual é a melhor vida, a melhor circunstância da nossa vida para o nosso aprendizado. Eles vão levar em consideração aqui os nossos maus hábitos. Então eles vão dizer, bem, qual é o mau hábito assim, que mais está atrapalhando a evolução dele ou dela, que precisa aprender nesta vida. Então vamos criar as condições, para que esta pessoa possa aprender isso. Qual é o mau hábito? Por exemplo, vaidade. Pode ser a vaidade física, como pode ser uma vaidade intelectual. Não é? Temos muitos professores da faculdade, para quem teve a oportunidade de passar pela faculdade, que são meros exibicionistas intelectuais. Exibicionista intelectual é aquele que faz mais questão de mostrar que ele tem conhecimento do que se preocupar em ensinar, em fazer aprender. Então, o exibicionista intelectual é muito egocêntrico também, porque ele não está preocupado se do outro lado alguém aprende. Ele apenas quer mostrar que ele sabe. Isso é vaidade. Aí vamos numa ideia muito prática, perguntar, se vocês estivessem nesse comitê de planejamento, que condições vocês dariam a esta pessoa na próxima vida para ele aprender a ser menos orgulhoso e arrogante em relação à sua inteligência? Fala. Ainda assim, os espíritos sobre as próprias lições que ele fez nos colegas. Sim, vamos chegar lá. Mas como é que vocês colocariam essa pessoa para ele baixar a bola, como a gente diz? Talvez fosse dar a ele uma deficiência de raciocínio, uma deficiência intelectual. Talvez você dê a ele uma condição social de não ter acesso à educação tão fácil. Ele ter que lutar para ter. Para quando ele tiver, ele ter mais humildade. E compreender aqueles que não tiveram, para aprender a ensinar e não apenas mostrar. Compreenderam? Outro exemplo é a vaidade física. A pessoa que foi muito vaidosa em outra vida, quem sabe nesta vida, ela vem com também uma deficiência física, talvez não, com feições não tão bonitas, e passar uma vida mais desapercebida, que as pessoas não ficam olhando para ela assim, né? Coisa linda, pessoa agradável. Não, uma pessoa, né? Passa desapercebida. É um castigo. Vocês acham isso um castigo? É não. É prova. É prova e aprendizado. Todo aprendizado é bom. Então as nossas dificuldades, gente, são oportunidades de crescimento. Realmente. Não é apenas porque algum palestrante de autoajuda fica dizendo isso. Muito bem, então esse comitê de planejamento que está aí, eles levam em consideração
o estágio de evolução onde estamos, o nosso karma, porque aí vem a nossa expiação. Todos aqui sabem que este nosso planeta aqui é um mundo de expiação e provas. Não é verdade? Expiação significa que eu tenho que passar por aquilo que eu fiz outros passarem. Isso é expiação. Certo? Prova é onde eu sou colocado numa situação onde eu vou ser provado se eu vou cair novamente em determinado comportamento. Por exemplo, se eu sou desafiado por alguém a brigar, eu vou cair novamente no comportamento de me defender atacando, brigando a torta direita? Ou eu vou ter aprendido a minha lição e tirar por menos? Né? Com aquela ideia de que quando eu não quero, nós não brigam. Jesus chamou isso de dar a outra face. Porque dar a outra face é o quê? É uma prova, uma comprovação de que você já é capaz de abrir mão do seu instinto de sobrevivência animal e dizer: deixa para lá, eu não preciso disso. Enquanto que muita gente ainda acha que tirar por menos é fraqueza. A verdadeira força é não se deixar puxar para baixo e se envolver nisso. Isso aqui é prova. Muito bem, então esse karma também é levado em consideração, e aí daí sai o plano. Ok? O nosso plano kármico. Cada um de nós tem um plano disso. O que a gente vai ver nesse plano? Né? São as condições ideais para o aprendizado específico para cada pessoa. Aí muita gente hoje em dia assim fica esperando: puxa, mas por que eu tive que nascer no Brasil, no Nordeste? Né? Agora ele diz: Johan, você que é alemão, você tem o privilégio de nascer lá, né? Com toda essa facilidade na educação e aquela coisa toda. Sim, mas cada um de nós tem um desafio diferente. Eu poderia muito bem ter ficado lá, materialmente todo resolvido, mas eu não quis. Eu quis uma vida, como diz aqui, né, com emoção. Né? Que é muito mais interessante. Aqui eu tenho muito mais para aprender. Mas são as condições. Então, por que estamos aqui? O contexto geral do país ou da cidade, a família imediata, ou a família imediata aí já começa a pegar. Né? A gente sabe. Aí são normalmente as pessoas com quem a gente tem alguma coisa para resolver, ou que são melhores para nos provarem, para nos fazer aprender coisas sobre a gente mesmo. Parentes e amigos, o corpo físico e saúde. Eu vou dar um exemplo muito radical que vai ficar claro para vocês. A cegueira é uma doença kármica. Surja ela já congênita, ou seja, na hora do nascimento, ou durante a vida. Agora vamos ver se vocês mesmos descobrem por que a cegueira é uma doença kármica. Existe uma regra que André Luiz explica no livro Nosso Lar, que é a seguinte: toda a carência sua, nossa, toda a carência nossa, ou dificuldade que enfrentamos, é proporcional àquilo que nós fizemos a outros. Ok? Esse é o princípio básico do karma.
Ação e reação. Okay? Então, a cegueira seria uma resposta kármica a o quê? Alguém que fez mau uso dos olhos. Como é que eu posso fazer mau uso dos olhos? O olhar de inveja. Vocês sabem que existe o olhar de inveja? Né? Como são as histórias que, tem fulano que passou na minha casa, olhou para a minha planta e ela morreu 2 dias depois. Né? Gente, isso existe. E a pessoa, ela pode, inclusive, atrapalhar a vida de outras pessoas, só com o olhar. Isso, com certeza, é um mau hábito. Como é que ela vai aprender a não mais fazer isso? É como a criança pequena. Não vai dar castigo, não vai brincar por uma semana com aquele brinquedo. Para aprender ao quê? A dar valor. Na nossa vida, nada mais é do que isso. Tem algum pai ou mãe lá em cima que quer nos educar. Então, na hora que nos tira, é para a gente aprender a dar valor. Faz sentido isso para vocês? O surdo mudo, né? Qual terá sido o motivo para isso? Fofoca? Usando a palavra para atrapalhar, prejudicar a vida dos outros? Pode ser. Claro que isso são exemplos extremos, mas muito práticos. Ok. As condições materiais e financeiras. Muita gente acha que, olha, a galera que mora lá em Boa Viagem, na Avenida Boa Viagem, está toda resolvida. Como é que eles vão? Né? Isso é injusto. Deus é injusto. Por que eu não tenho as coisas? Eu tenho que lutar. Nunca consigo sair das dívidas. Não sei o quê. Vocês acham que ter as coisas é um privilégio? É uma grande enganação. Um grande engano. É a maior armadilha que existe nessa vida. A facilidade material é uma armadilha. Sabe por quê? Quando a gente sonha, a gente quer ter 5 coisas para ser feliz. A gente quer ter juventude, beleza, saúde, sucesso e dinheiro. Não necessariamente nessa ordem. Não é? São 5 coisas. Agora imagine você ter essas 5 coisas. Você estaria se preocupando em procurar Deus? Dificilmente. Muito difícil. A não ser o Buda. Aí é que está. O que Deus faz? Deus é bom com a gente? Vocês acham que Deus é ruim de castigo ou Deus é bom com a gente? Deus é bom com a gente. A gente que não entende os recados que Ele dá. Não é verdade? Então, quando a gente está afastado de Deus, tem as coisas, o que Ele faz para a gente se lembrar dele? Ele vai tirando aos poucos. Tira a saúde, tira o sucesso, tira a beleza, tira a juventude. Aí diz, só os velhos acreditam em Deus. Claro, já tirou tudo. Então, gente, não pensem que quem tem facilidade financeira está no caminho mais fácil para a evolução espiritual do que não tem. É muito pelo contrário. É uma armadilha muito grande. A beleza física é uma prova muito grande se você levar a sério. A juventude, e assim vai. Muito bem. Então,
E aí vocês devem se perguntar agora, mas como é que eu faço para saber qual é o plano da minha vida? Não é? Se existe um plano, quais terão sido os comportamentos que eu tenho que melhorar nesta vida? Porque não são todos aqueles. Normalmente você tem um plano que vai lhe permitir focar em, sei lá, 3, 4, 5. Acho que todos vocês já têm alguma ideia sobre isso. Pense, em que situações você nasceu, em que circunstâncias? Que situações você teve que passar de dificuldade, de facilidade? Em que situações você hoje, com um pouquinho mais de sabedoria, já sabe que, poxa, eu acho que eu passei por uma prova e eu falhei? Não é? A gente começa a aprender as coisas quando presta atenção. E as coisas se revelam. Então, por exemplo, quando eu digo eu vim da Alemanha aqui para ter uma vida com emoção, né? Claro que é brincadeira, mas com certeza é uma coisa que eu já sei, eu tive que aprender paciência. No mínimo. Né? Porque as situações que a gente é colocado, a gente percebe, puxa, eu estourei, perdi a paciência, disse coisas que não devia ter dito, né? Aí na próxima vez, isso é ruim, você vai ser condenado ao inferno para o resto da sua vida? Claro que não. A gente tem que aprender com as coisas. Vaidade. A vaidade intelectual. Eu estando aqui em cima como palestrante, eu poderia me achar um tampa. Né? Uma expressão bem pernambucana, né? Tampa de cruz. Tá? E o engraçado é que, no início, eu sou uma pessoa muito reservada. E as pessoas, no início, no meu trabalho, consideravam isso arrogância. Porque eu era mais distante. O brasileiro gosta muito de, chega, bate um papo, não sei o quê, dá para sentir a pessoa. Mas a pessoa que é distante, ele fica até se achando. Eu tive que aprender a me aproximar das pessoas e mostrar que eu não sou nada daquilo. E ainda assim, muitos acham simplesmente pela minha figura física. Vocês acham que isso é um privilégio? Ou isso é um desafio? Entendeu? Tem que aprender a encarar as coisas. Muito bem. Como é que a gente está no horário? Eu não estou vendo o relógio. Está aqui. Muito bem. Então, agora imagine o seguinte. Você passou pela sua vida, aprendeu, não aprendeu, passou pelas provas, falhou nas provas. E aí, no final, é feito um jogo de futebol, né? A gente começou, no final a gente vai ver qual é o score. Quem marcou mais gol? E como é feita essa avaliação da nossa vida? Bom, dizem que é cada um segundo as suas obras, né? Já escutaram essa expressão? Ou seja, é com você mesmo. Aí o que a gente vê no dia a dia? Entre amigos, parentes, familiares. Quanta gente não tem que fica sempre procurando botar a culpa em quem? Nos outros. É cômodo? É fácil? Mas não vai evoluir. O que a vida vai fazer com essas pessoas? Vai amontoar cada vez mais provas e provas e provas e provas, até que abra a cabeça e o coração para aprender e se perguntar o que eu fiz de errado. Ao invés de dizer o que eles fizeram de errado para eu estar assim desse jeito. Foram os meus pais que não me deram condições para fazer isso ou aquilo, ou fui eu que não fui atrás?
Foram os meus colegas do trabalho que me atrapalharam, me traíram. Como será que eu não fiz por onde? E se realmente me traíram, muda de emprego, vai para outro lugar, procure seu espaço onde você é reconhecido. Mas tome a responsabilidade por sua vida, porque lá em cima, ou lá embaixo, eu espero que não. Mas quando a gente sai dessa vida, a gente vai ser avaliado sim. Agora, sabe por quê? Você acha que vai ter lá São Pedro com cadernetinha e anotar? Não, tem gente com a cadernetinha. Mas quem vai julgar a gente é a gente mesmo. A gente, diante da verdade crística, da verdade espiritual. Porque nós vamos ser confrontados com o nosso plano. Olha aqui o teu plano. E aí? O que foi que a gente realizou? Check, check, check. Não, 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 check. Eu acho que é assim, bem prático. Na prática é coisa muito mais complexa. Mas vai ter um momento assim, sim. E um outro ponto muito importante. Cada um segundo a sua vibração. O que faz com que a alma sobe ou desce? Não é a listinha de São Pedro. Não é o que a gente acha da gente mesmo. E não é nem o que as pessoas no nosso funeral mentiram sobre a gente. É o que a gente vibra. E a vibração reflete aquilo que a gente aprendeu até esse momento, em todas as vidas anteriores, não somente este. A nossa vibração. Então a gente naturalmente vai. Imagine o seguinte: você sabe que o seu corpo físico é uma âncora? Ele te segura aqui. Porque na hora que você sai dele de vez, a sua alma ou ela voa, ou ela cai. É simples assim. Pela lei da atração. E pela lei da física, porque o mundo não material, ele é, como ensina André Luiz, ele é semimaterial até um certo ponto. Então existe também uma materialidade que tem o impacto da gravidade. Sim, a gravidade também impacta sobre o espírito. Então você precisa vibrar muito alto para poder subir. Senão você vai ficar por aqui ou vai mais para baixo. Pois é. Então aquilo que a gente não aprendeu nessa vai ficar para as outras vidas. Escolher nossa. Aí vocês vão se perguntar: olha, eu não precisava ser tão duro, não. Gente, não sou eu. Como diz o outro, é a vida. É assim, porque no jogo de futebol também é assim. Às vezes a gente é o melhor time. Uma seleção brasileira em 74, era 74, 82. Seleção brasileira 82. Perdeu contra a Itália em Barcelona. Eu estava presente lá. Era a melhor equipe que tinha. Perdeu. E aí? Vida que segue. É duro, mas essa é a realidade. Então a nossa realidade é essa também. É simples. Nós somos avaliados por nós mesmos e pela nossa vibração. Então, neste desafio todo que é esta vida, mas que eu acho uma coisa fascinante, uma coisa muito emocionante. Eu tenho uma outra palestra que é a fascinante batalha da nossa vida. A gente se engaja muito em assistir filmes de batalhas e de heróis e de não sei o quê. E, na verdade, a gente se projeta, né, na figura do herói. A nossa vida diária é uma batalha. E é fascinante quando a gente começa a enxergar as batalhas que a gente está tendo todo dia. De superar as nossas falhas,
e superar as nossas limitações, os nossos maus hábitos, ou as conquistas de termos superado uma prova. Eu acho isso fascinante. Mas ainda assim, ninguém disse que ia ser fácil. Então, para isso, eu fecho a minha palestra com a palavra de São Paulo. Combati o bom combate, guardei a fé. Muito obrigado.